that I hold on to. That's what I do. Estamos aqui com mais um programa Olho no Olho, trazendo hoje Setembrina Lourenço, uma militante do PT, do Partido dos Trabalhadores, também que tem na profissão como cabeleireira, tem um instituto de beleza aqui na cidade, no qual todos conhecem. Boa tarde, Setembrina, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco hoje e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a vida dela, além da carreira política, que acho que todo mundo já conhece, também o lado pessoal dessa figura aqui de nossa cidade, que é tão querida por todos. Setembrina, para iniciar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco da sua infância, como que ela foi, como que você que é filha de um casal que teve 12 filhos, né? Conta pra gente como foi essa infância, como foi essa convivência com a sua família, com os seus irmãos. Marcos, é muito bom estar aqui com vocês nesta tarde e eu quero dizer que eu tive uma infância muito privilegiada. 12 irmãos, em casa nós somos 7, 8 mulheres e 4 homens, nós ainda somos, graças a Deus. O meu pai foi embora há 1 ano e meio e minha mãe continua aí. Então, é muito bom ter uma família grande. Eu acho assim que valores como a questão de solidariedade, de amor ao próximo, numa família grande a gente tem muito mais condições de receber tudo isso. Então, realmente foi muito rica. Eu nasci em Itaberá, com 5 anos vim para Itapeva. E é essa vida gostosa que muita gente aqui já conhece. 12 filhos, realmente hoje é impraticável, mas eu digo que eu tive assim, essa alegria de estar neste mundo, vindo de uma família grande e unida, e muito bom mesmo. E seus pais conseguiram tirar de letra educar 12 filhos, que não é fácil, hoje em dia é impossível, que um ou dois já são, né, é uma situação difícil para se criar hoje no mundo em que a gente vive, mas você acredita que seus pais tiraram de letra e conseguiu educar todos os 12 filhos? Sim, porque os meus pais já vêm assim, tinham uma família muito religiosa, meu pai congregado mariano, a minha mãe também, que tinha uma espiritualidade, uma pedagogia toda própria dela. Então, a gente veio assim já numa família privilegiada, de muitos valores, de muita coisa boa. Meu pai contava histórias do Monteiro Lobato, então eu cresci assim regada a essas histórias de Monteiro Lobato, enfim, Joaquim Bentinho, essas coisas do nosso folclore, o Saci. Então a gente cresceu mesmo nesse ambiente de muita alegria. Na minha casa, todo dia, era um caldeirão de leite que eram 6, 8 litros. Comprava-se no armazém do Queiroz 30 quilos de batatinha, 30 quilos de arroz, a compra do mês. Então, realmente, meu pai carpinteiro, a minha mãe costureira, e dava para o dinheiro que se ganhava, dava para manter essa família numerosa. É muito interessante isso. Aí foi todo mundo crescendo, começando a achar os seus servicinhos e estudando muito, graças a Deus. Então foi uma vida tranquila. E você era uma criança sapeca, Setembrina? Ou era uma criança mais quieta, mais sonhadora? Conta pra gente como que você era assim na infância. Por incrível que pareça, eu não era tão sapeca, não. Eu era uma pessoa muito mais tranquila, introvertida. Hoje eu sou muito mais sapeca, eu dou muito mais trabalho. E como foi a sua vida escolar? Por onde você passou? Você era uma boa aluna ou não? Qual era o seu relacionamento com os professores? Fala pra gente sobre isso. Eu comecei no Zumira de Oliveira, né? Depois fui para o Otávio Ferrari, mas eu sempre fui aquela aluna muito tranquila, muito estudiosa, que eu sou até hoje, gosto muito de estudar. Isso não é nem questão de virtude, acho que é temperamento. Gosto muito mesmo até hoje, e é isso, é uma vida escolar assim, muito, muito tranquila e boa. Isso é uma herança dos seus pais ou você acredita que eles nunca precisaram puxar a sua orelha ou falar assim, vai estudar, menina, você sempre foi regrada e
dona de si, que vamos entrar nos livros, estudar e crescer e sempre procurar se informar mais? Como que é isso? Olha, não foi tão natural assim, porque eles tinham muita preocupação com a educação dos filhos. A minha mãe comprava livros das edições paulinas e deixava lá pela casa. Como eu falei, meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele lia histórias do Monteiro Lobato pra gente. Eu me lembro bem do Monteiro Lobato. Então, quer dizer, tudo isso não é em vão. Quando você reconhece que você teve uma vida boa, teve muito esforço lá atrás, desde os nossos antepassados, não é? E já sendo mãe e mãe de 3 filhos, você de alguma forma transferiu tudo isso, toda essa vivência, tanto familiar como na escola ou com os amigos, para os seus filhos? Sim, lá em casa a prioridade sempre foi o estudo. A gente sempre falou, eu com o João, sempre falando para os nossos filhos, o que a gente pode deixar para vocês e o que a gente entende como o melhor é o estudo. Tanto que não teve esse excesso de consumismo, nem quando eram adolescentes. Os meus filhos realmente são muito estudiosos e também já vem dessa herança. Olha, Marcos, a minha avó alfabetizou meu pai antes dele entrar para a escola. Aquele tempo era um privilégio para a escola. Meu pai, acho que deveria ter uns 10 anos, quando foi para a primeira série, já passaram ele para a segunda, porque ele estava alfabetizado pela minha avó. Então, você vê como é questão de família mesmo. Então, sempre esses valores se colocaram na frente de qualquer outra coisa. Sim, com certeza. E fala pra gente, Setembrina, como surgiu a profissão de cabeleireira na sua vida? Como você chegou até isso? Foi sempre um sonho? Vem desde menina? Me conta pra gente. Então, uma família numerosa, para fazer universidade naquela época, nem pensar. Além de que quem chegava na universidade eram muito poucas pessoas. Então, quando eu tive assim, 18 anos, assim, eu pensei, vou fazer meu curso de cabeleireira. Porque é uma profissão onde eu posso exercer a minha criatividade, que eu sempre percebi que eu tinha muita criatividade, mas desde os 12 anos eu cortava o cabelo das vizinhas. É interessante que as pessoas iam na minha casa cortar o cabelo. Então já era um dom, né? Já era um dom, sim. E sempre aprovavam, as amigas aprovavam, as pessoas que iam cortar cabelo com você, mesmo antes do curso, já aprovavam essa sua função? Meu Deus, todo mundo assim, fazia questão mesmo, não era nem questão financeira, eles iam lá em casa e queriam pagar, falavam, não, eu nem tenho um curso de cabeleireira, mas queriam cortar o cabelo comigo. Interessante mesmo, Marcos. E isso acabou te levando a profissão de cabeleireira. Pensei, tem que arrumar uma profissão, é mais fácil, né? Mesmo que mais tarde eu faça universidade. E você tem, ou tinha vontade de fazer alguma coisa naquela época, e que tem até hoje, com relação a outro curso, a uma faculdade? Você sonhava em ter uma outra profissão? Que profissão seria essa? Olha, eu gostaria de ter feito jornalismo, ou direito, alguma coisa assim, mas também o meu sonho mesmo, desde o meu começo de vida, que eu me lembro, gente, era ser professora. Agora, eu me matriculei no curso de filosofia, na Metodista, começo por esses dias. Aí eu vou realizar meu sonho de universidade, porque a profissão de cabeleireira, ela é muito... Ela assim, abrange toda a sua vida, ela suga tudo de você, é maravilhosa, mas você não consegue organizar muito o seu tempo. Então, agora que eu estou um tanto mais tranquila, eu posso fazer meu curso de filosofia, que eu sempre quis também, sempre foi meu sonho. Você citou o jornalismo, né? Você acredita que de alguma forma você tem influenciado a sua filha Denise a ter feito esse curso, a estudar? Olha, eu acredito que sim, A Denise nunca teve uma outra opção que não fosse jornalismo. E em casa, assim, sempre escrevi para jornal, sempre gostei, tenho, assim, acho que mais um dom até como diz o poeta, lutar com as palavras, né? Eu sempre gostei muito e eu tenho a impressão que eu passei. E olha que não é só a Denise, não. Os meus filhos todos têm essa facilidade de estar colaborando com um pensamento, com um jornal, uma revista, sempre tem alguma história. Onde eles estão, eles têm história para contar. E como foi e é até hoje a Setembrina mãe?
com relação aos 3 filhos, a educação. Você acabou de nos contar que a profissão de cabeleireiro, né, suga muito o seu tempo. Isso. E você deu uma parada na época para cuidar dos seus filhos, ou você não teve esse privilégio de poder parar e teve que exercer as 2 funções ao mesmo tempo? E deu para passar tudo o que você queria para eles? Deu para acompanhar o crescimento e passar todos os valores para os 3? Então, realmente eu não consegui parar em nenhum momento. Eu, assim, dava à luz meus filhos, daí uns dias já estava lá no salão de volta. Muitos poucos dias, talvez 15 dias. Mas eu também sempre tive o João, no João aquele companheiro mesmo, aquele paizão, aquela pessoa companheirona mesmo, que sempre me ajudou em tudo. Então eu não tive dificuldade, tanto na educação quanto na vivência diária com os filhos. Era reunião na escola, se eu podia ir, se eu não podia, lá ia o João. Até presença física, ele teve mais tempo do que eu com os meus filhos. Isso, de alguma forma, você se arrepende ou você acredita que não tenha sido tão grave com relação à educação dos seus filhos, essa falta de tempo? Sim, eu não acredito que foi grave, porque a questão da qualidade, não é? Quando você está com os filhos, você dá aquela formação, enfim, tudo que depende. Você não pode abdicar do direito, dever de ser mãe, de ser pai. Então, eu acredito assim que não teve nenhum prejuízo para eles esta ausência, porque antes foi com o salão, depois foi com a política, né? Então a gente sempre, eu acho que isso talvez foi até, serviu de estímulo para que eles busquem, sabe? Não teve muito aquela mãezona que fazia o pratinho que eles gostavam, infelizmente não teve. Eu nunca fui essa mãezona assim, mas eles sabem que a gente está aqui para tudo que eles precisarem a vida inteira. Não foi a 24 horas, mas enquanto estava junto, dava tudo que eles precisavam. Isso, né? isso. E você sente muita falta deles aqui? Sabemos que eles não moram na cidade, né? Você tem essa saudade, essa falta, que queria que todo mundo estivesse aqui do seu lado? Ou você tem em sua cabeça esse desprendimento, que cada um seguiu uma carreira, cada um fez aquilo que quis e hoje eles têm que tocar a vida deles? Olha, nos momentos assim, em que a gente está também nessa correria da vida, a gente não pensa muito. Mas eu confesso que de vez em quando dá uma insegurança, sim. Acho que toda mãe, todo pai deve sentir isso, e eu sinto sim. Que é muito difícil você abdicar daquela coisa gostosa de convivência com os filhos muito cedo. O João, por exemplo, o Joãozinho, meu filho mais velho, ele foi embora, não tinha 15 anos. Então, isso de alguma forma, alguma coisa se perde ali, sim. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu fiquei muito mal quando ele foi embora. Falo João porque foi o primeiro. Fui para análise, não tive nenhum problema, fiz terapia 2 anos, depois voltei para terapia de novo. Eu acho que as terapias estão aí também para ajudar as pessoas. E então, aquela coisa gostosa de família, a gente sabe que nunca mais vai voltar. Porque hoje cada um tem o seu rumo. Mas, assim, na maior parte do tempo, eu penso como você falou. Eles estão tudo bem, seguindo o seu caminho, né? E tem muito, na literatura está cheio de histórias aí, né? Vossos filhos não são vossos filhos. Então, umas coisas lindas, mas não deixa de dar uma insegurança. Faz falta aquele almoço de domingo com todo mundo junto. Faz falta. Como faz falta. E você acaba tendo isso e suprindo essa necessidade, essa saudade com os seus irmãos? Os meus irmãos também não moram aqui. Nenhum. Eu só tenho 3 irmãos aqui. Certo. Então, é uma coisa assim, gostosa a convivência com eles, mas também não supre essa carência de família. É muito bom, né? A minha família, os irmãos, nós não temos assim uma historinha para contar de que esse magoou o outro. Eu acho que família grande tem muito mais solidariedade, respeito, enfim, mas não supre essa carência. Eu com o João, há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, nós decidimos, assim, fizemos todo um esforço de uns 2 anos, onde a gente liberou de tudo. A gente tinha uma casa muito grande, é isso que eu queria dizer. 3 filhos, a minha sogra que morava com a gente, né? Então a gente, depois a minha sogra foi embora, os meus filhos, né, foram indo fazer sua vida. Então a gente
se sentiu um pouco pequeno naquela casa. Então a gente foi exercendo o desapego. Foi uns 2 anos de trabalho assim. Isso não preciso mais, isso não faz parte mais da minha caminhada. E estamos hoje no nosso cantinho, muito bonitinho, mas nosso apartamentozinho pequenininho. E foi um exercício muito bom. Eu acho que num programa como esse, Marcos, é bom a gente passar as experiências da gente. Porque cada fase é importante na vida da gente. Eu já tive a casa cheia de filhos, com os amigos, e enfim, aquela festa eterna. E violão, e guitarra, e não sei o que mais. Mas, de repente, não é mais nada daquilo. Então, eu não vou viver de lembrança. Eu vou viver minha vida hoje. No aqui e agora. Então, a lição que você pode deixar disso tudo que você falou, seria esse desprendimento, essa coisa de que a gente não precisa de tudo isso para viver, pode viver com simplicidade e viver bem, feliz. Exatamente. Simplicidade voluntária. Tem até um movimento no planeta aí de simplicidade voluntária. E a gente até, mesmo sem saber que existia esse movimento, a gente já aderiu a ele, não é? E como o Joãozinho surgiu na sua vida, Setembrina? O Joãozinho, foi tudo isso? O Joãozinho, ele era meu amigo, sabe aquele amigo que brigava com a namorada, vinha contar pra mim, e a gente... E lá um dia, de repente, a gente se viu envolvido, não é? Então foi muito bom também. O João é uma pessoa especial, o Joãozinho, não dá nem para definir aquela pessoa do bem mesmo, que é o Joãozinho. Que a companheirão. gente que conhece um pouco, sabe que não dá para pensar em Joãozinho sem Setembrina e Setembrina sem Joãozinho, né? Parece que encaixou, assim, um casal que não dá para viver um sem o outro. Eu tenho certeza, estava escrito mesmo. Estava escrito nas estrelas. Setembrina, como é ser uma militante do PT, Partido dos Trabalhadores, e ainda uma das poucas que militam realmente e acreditam naquela ideologia do partido de anteriormente? Marcos, você falou certo. Eu sou uma eterna militante. Eu tenho uma poesia da Adélia Prado que eu gosto muito. Ela fala: quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar a bandeira. Realmente, com 12 anos eu já era catequista. Imagina, 12 anos, um tiquinho assim, já era catequista, lá na Vila Isabel. Almoçava no domingo e ia a pé lá na Vila Isabel do catecismo. Então as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Talvez, como eu falo para você, essa família muito grande, cheia de solidariedade, carinho e tudo mais, expandiu lá fora. A gente via a necessidade de trabalhar para um mundo mais justo. E então, dentro da igreja, nós começamos a nossa militância. Na verdade foi isso, Marcos. Eu, meus irmãos, todo mundo militava dentro da igreja. Essa questão do evangelho, o amor ao próximo, enfim, todas essas palavras que são muito fortes na vida da gente. Então nós começamos a nos envolver aí já com o João, né, depois de casado, nas comunidades de base. Naquele tempo eram comunidades eclesiais de base. A gente via o Brasil naquele processo de, vamos dizer assim, tinha muita promessa de democratização, mas a gente via que não era nada daquilo. Então, a gente sentiu essa necessidade de optar por um partido político. Mas mesmo antes do PT nascer, a gente já tinha essas ideias. Então, para a gente, quando apareceu o Partido dos Trabalhadores, nós falamos, nós vamos ajudar esse povo aí. Era muito engraçado, Marcos. No primeiro dia que eu cheguei nas reuniões, eu cheguei em casa e as imagens que vinham na minha cabeça, tinha um cartaz assim, uma forca, uma corda assim, uma forca, acorda, peão, quer dizer, é para o trabalhador acordar que ele estava sendo explorado. Então tudo isso foi muito bonito na nossa vida, a militância radical do Evangelho, não é, que nos levou a isso. Aí nós pensamos, nós temos que optar por um partido, daí quando, né, bem mais tarde, em 88, nós optamos pelo PT. Eu fui candidata a vice-prefeita junto com o Macedo, nosso querido professor. Saudoso. Nossa, aquela pessoa, vamos dizer assim, um tanto
Agitada. Isso, complicado. Eu tive brigas homéricas com o Macedo, mas ele sabia disso e continua sabendo, e eu também, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. Controvertida e incrível, de levar assim, radicalmente a opção política dele até o fim, né? Então eu fui candidata a vice com o Macedo e o João foi candidato a vereador. Mas isso era só para servir o partido, para dizer, nós estamos aqui, para dar o nosso recado, né? Pessoas na nossa comunidade, nossa, mas vocês estão nesse partido de comunista, então comunista, uma palavra pesada, não é? Eu falava, não é isso, comunismo, você sabe o que é o comunismo, então nós passamos por tudo isso, essa questão ideológica mesmo do Partido dos Trabalhadores. Aí que eu sei hoje, né? Aí, vamos dizer, para entrar na Câmara, ser eleita 2 vezes, com uma alegria muito grande que eu tenho, um reconhecimento pelo trabalho, de você, assim, ganhar uma eleição na raça, sem compra de votos, sem o mínimo de condições, não é? Então, realmente, tudo isso foi muito gratificante. E continua sendo, porque as coisas que acontecem na vida, a gente faz uma leitura delas, porque a gente tem que fazer uma leitura para que sirva de impulso para a próxima caminhada. Então, foi muito gratificante a nossa militância dentro da política de Itapeva. Porque, veja bem, ali na Câmara não tinha Comissão de Direitos Humanos, não tinha uma participação popular efetiva. Acredito que a gente trabalhou muito nesse sentido, então e também na fiscalização assim intensa do poder público, do executivo, enfim. Então a gente fez muito esse trabalho de maneira muito forte, fazendo uma oposição mesmo responsável. Então foi muito bom esse tempo de vereadora. Depois fui para Secretaria da Cultura, não é? Que também foi outra experiência fantástica, não é? Então a gente está aí. Eu digo que eu não fecho nenhuma possibilidade na minha vida. Os caminhos estão aí e a gente está vivendo. Então podemos ver novamente a Setembrina ali envolvida na política e quem sabe novamente vereadora? Olha, eu não descarto mesmo nenhuma possibilidade na minha vida. Não descarto e a gente está sempre aí. As coisas sempre aconteceram de maneira muito tranquila e muito natural na minha vida. Então, realmente eu não descarto nada, viu, Marcos? E com essa sua passagem pela política, né, tanto na Secretaria como na Câmara Municipal, o que você tira disso tudo com relação a benefícios para a população? Você acredita que você tenha atingido seus objetivos, que você tenha deixado algo para as pessoas, principalmente aquelas que acreditaram em você e votaram em você? Olha, eu acredito que sim. Modéstia à parte, eu acredito que sim. Foi porque tudo que foi feito assim, de forma plena, inteira. Então isso deixa, Marcos, a gente percebe assim, no carinho muito grande que as pessoas têm para com a gente. Isso é muito gratificante. E você estava falando da militância, né? E vocês consideram uma pessoa solidária, você tem? Eu me considero, acho que já é uma característica, assim, como eu digo para você, não é nem questão de juízo de valores, mas é uma questão, assim, intrínseca mesmo à minha pessoa. Eu me considero, sim, uma pessoa solidária. E você acredita que, devido a isso, existem pessoas que possam vir ou já quiseram se aproveitar de você, da sua boa-fé, da sua solidariedade? Sim, naturalmente. As coisas são assim, elas sempre têm os dois lados, não é? Se por um lado a gente tem muita, vamos dizer assim, muita alegria de ter participado, a gente vê também muita coisa por outro lado, porque é um ser humano, não é? O ser humano é toda essa riqueza aí. Nós somos assim. Um dia nós estamos numa posição, outro dia na outra, então isso faz parte do ser humano. Tem alguma coisa dentro da política,
com as suas passagens pela Secretaria da Cultura e pela Câmara Municipal, que tenha te magoado muito? Ah, sim, naturalmente, no dia a dia a gente se chateia, a gente se magoa muito, muito, eu nem acredito, mas tem sim, tem muita coisa que magoa a gente, que chateia, mas eu tenho também essa facilidade, viu, Marcos? É questão de temperamento. Eu não consigo ficar olhando para trás e ficar de ressentimento. Eu sinto muito na hora, eu fico muito triste, mas depois eu tenho todo aquele apoio das pessoas queridas e a gente já até acaba esquecendo tudo e bola para frente, como diz o ditado popular. E tem algum episódio que você poderia contar pra gente que tenha, que poderia ter sido diferente, não foi, e que se você pudesse voltar atrás, você mudaria? É muito difícil falar de um episódio que tivesse marcado muito, que eu mudaria. Não, viu? Eu acho que, assim, o que tem de ser as coisas são como são, né? E se elas estão neste momento, deste jeito, algumas pessoas trabalharam para isso, né? Então a gente acaba entendendo. Porque o ser humano, Marcos, ele tem... Eu gosto muito de estudar o ser humano, com todas as limitações que eu tenho, de procurar entender. Então, num momento em que eu me sinto completamente, vamos dizer assim, estarrecida por coisas que aconteceram, começo a perceber, puxa, mas aquela pessoa é tão infeliz de fazer uma coisa dessas, né? Então, aí a coisa me clareia e eu vou em frente. Se hoje surgisse uma fada madrinha, digamos assim, e virasse para você e te falasse, te perguntasse, Setembrina, você tem um desejo que você possa fazer e que você queira mudar em sua cidade. Que desejo seria esse? Meus deuses. Muito difícil, né, Marcos? Mas eu diria que hoje se fala tanto aí em crescimento econômico, enfim, e crise econômica mundial. E eu gostaria, eu não sei se você já ouviu falar no FIB, né? Ao invés de PIB, Felicidade Interna Bruta. Eu gostaria que todos fossem felizes aqui em Itapeva, que todos os seres pudessem viver mais tranquilos, mais felizes. E para isso tem que ter política pública, para isso tem que ter o pé no chão. Eu pediria para a fada madrinha que o nosso FIB fosse 100%, mas que para isso eu sei que tem uma caminhada muito grande. Tem que ter muitas políticas públicas que não tem, não é? Voltadas principalmente à infância e juventude. E, então, eu acho assim, que a nossa militância nessa cidade, de agora em diante, é isso, é fazer com que as pessoas gostem de morar em Itapeva. Mas primeiro os governantes têm que gostar de Itapeva, não é? Para que isso aconteça, os governantes nossos têm que gostar de Itapeva. E não é isso que a gente está vendo através de todos os tempos aí. A gente tem dia que fica assim, pobre Itapeva, poderia ser muito melhor, não é? Mas o caminho se faz no caminhar, né? Então a gente não é... Eu realmente não sou uma pessoa pessimista ou de ficar pensando. Então pediria para esta fada que a gente tivesse coragem de encarar os nossos erros e fazer com que essa cidade seja boa para todos os seus moradores, né? Para todas aquelas pessoas que pagam seus impostos, tenham a recompensa na saúde, nos serviços prestados, transporte, né? Enfim, e que a gente possa ir além, pensar em cultura, e tanta coisa boa que pode ainda ser um presente muito bom para o nosso povo. Mas agora eu me lembrei de uma coisa, Marcos. Outro dia eu estava andando na rua e passando naquela escola Dom Silvio, eu pensei, puxa vida, eu tenho pensado tanto em Felicidade Interna Bruta, em FIB, essa escola que a gente passa durante o dia, a criançada toda chamando a gente de lá de dentro, fazendo aquela festa, não é? E eu pensei, nossa, essa escola não tem privacidade mais. Talvez os alunos nem prestem tanta atenção na aula. Já pensou transformar aquilo num centro lindo de cultura? Talvez até naquele pátio lá, um teatro de arena, enfim, umas coisas lindas lá, ser usado completamente para música e oficinas, não é? Então, isso aí seria um pedido para a fada madrinha.
Certo. Sempre pensando em cultura e em educação, né, Setembrina? Isso. E mudando um pouquinho de assunto agora, a gente vê você sempre sorridente, sempre muito falante, sempre conversando com todo mundo e se dando bem com as pessoas. Você também fica brava? Eu fico, Marcos. E o que te deixa mais Eu brava? fico brava. O que me deixa muito brava realmente é falsidade. Porque essa coisa da gente ser espontânea, a gente não gosta muito de falsidade, né? Eu não consigo conviver com mentira, com desvio de dinheiro público, não é? Então, realmente, eu fico muito brava assim, viu, Marcos? E lá em casa, ninguém brinca muito comigo, não, viu? Confesso que gostaria de te ver bravo um dia. Não queira. E você é muito religiosa, Setembrina? Você me citou e falou que já foi catequista, né? E que a militância começou dentro da igreja mesmo. Você é muito religiosa? Você acredita muito em Deus? Eu sou. Acredito muito em Deus, em Nossa Senhora, os meus santos. Então eu tenho toda essa coisa de, vamos dizer assim, essa religiosidade popular, ela está muito ainda dentro de mim, pelo meu pai principalmente, que passou esse carinho por Nossa Senhora, né, Maria, Mãe de Jesus. Mas eu também fiz a minha busca muito, vamos dizer, de uns 15 anos para cá. Eu comecei a estudar muito as filosofias orientais, as grandes religiões. O budismo é uma coisa fantástica, mas continuo assim, firme no cristianismo, convicta que eu sou cristã. Mas não tem nenhum choque com essa busca mais, vamos dizer assim, um pouco mais ecumênica, não é? Então, eu gosto muito porque católico, evangélico, enfim, não tem nenhuma diferença. O nosso Cristo, não é? O nosso Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo me fascina muito, é fantástica. E aí a gente vê também essas outras grandes religiões que a essência é a mesma, amar a Deus e ao próximo. Então eu tenho mesmo muito, isso eu devo mesmo a todos os meus antepassados, os meus avós, principalmente do lado do meu pai, que cultivavam mesmo isso, cultivavam essa religiosidade popular. Então hoje eu acho assim, que as pessoas, independentemente de você frequentar ou não uma igreja, tem aquela questão transcendente, onde você percebe Deus em tudo, né? Que Deus realmente está em tudo. Então, isso é muito mais importante do que uma religião. A religiosidade é muito mais importante. Eu acho que eu consegui esse patamar gostoso, assim, de você sentir Deus em tudo. Em todas as pessoas, não importa a atitude que ela está cometendo agora, que eu posso até nem concordar, mas ela é filha de Deus e está aí para melhorar. Nós estamos nesse planeta para passar por aqui, eu imagino que seja isso, deixar isso um pouco melhor. O que você acredita que exista depois da morte? Você acredita em vida após a morte? Eu acredito que tem uma nova dimensão, sim. Tem uma nova dimensão. Eu não fico pensando muito nisso, assim, já estudei bastante, vamos dizer, aquela reencarnação de uma maneira simplista também não me convence, mas que tem uma coisa depois da morte, uma vida, porque a nossa vida, se fosse só isso aqui, seria muito pouco, não tem nenhum cabimento. Agora, que existe uma nova dimensão, eu tenho certeza, uma dimensão espiritual, isso eu acredito mesmo, até porque eu acho que essa crença que faz com que a gente esteja sempre indo em frente e tendo tolerância com as dificuldades que as outras pessoas encontram pelo caminho, que até magoam a gente, e coisas assim que entristecem muito, mas a gente tem que ver que ali dentro está um ser humano que naquele momento está muito infeliz, está muito mal. Você tem algum arrependimento na sua vida? Eu não tenho, Marcos. Olha, não tenho mesmo. As coisas acontecem de maneira tão natural, tão espontânea na minha vida e, sinceramente, eu só tenho grandes alegrias na minha vida. Eu não tenho ressentimento, arrependimento. E sempre as coisas ruins que aconteceram foram para que eu espere um pouco, vamos parar um pouquinho e vamos refletir. Se é esse caminho mesmo. Não é? Tchau, vamos para o outro.
na maior tranquilidade. Com isso você está me dizendo que sabe perdoar. Com certeza. Olha, eu até nem sei muito o valor do perdão, porque é muito difícil de eu ficar magoada. Eu fico muito brava, como eu disse, mas magoada não. Se você me faz, Marcos, o maior desaforo aqui, daqui 5 minutos, enquanto você na rua, eu abraço, eu olho, esqueço, entende? Não tenho mesmo ressentimento. Mas isso é meu, não é nenhuma virtude, não. Você tem, pelo que você está me contando, não vou nem te perguntar porque dá para perceber que você é uma pessoa feliz e uma pessoa muito bem resolvida. Mas existe um sonho, alguma coisa que ainda você quer realizar, que você quer concretizar, que é um objetivo para a sua vida? Olha, o dia que a gente não tiver mais sonho, Marcos, a gente morre. Eu acho que o que faz a gente viver são os sonhos. Então, eu tenho, sim, sonhos, mas são esses sonhos, assim, de ver esse planeta melhor, de ver, começar da nossa família, da nossa cidade, do nosso bairro, nossa cidade, enfim, e o Brasil e o planeta, não é? Para falar, assim, de sonho concreto, né? Eu tinha um sonho de, quando o Lula fosse presidente, que os problemas financeiros das pessoas iam melhorar. Então, quando eu vejo esse povo comendo, esse povo comprando o básico, esse povo podendo estudar, eu digo assim, nem que eu nunca mais entre na política partidária, nem que eu nunca mais ocupe um cargo público, eu já estou, de certa forma, satisfeita com isso. Porque hoje nós vivemos uma outra realidade no nosso Brasil, com todos os desafios, com todos os nossos erros do partido, que não são poucos, mas os erros nossos talvez foram por excesso de sonhos, e isso é perdoável, não é? Então a gente vê assim que o Brasil pode ser muito melhor ainda. Esse é o nosso sonho, não é? Do Brasil ainda melhorar muito na questão... Porque eu vejo assim, Marcos, o povo já está vivendo melhor. A corrupção continua solta. A corrupção é a maior praga que existe. Eu falo no nosso país, não, mas ela é intrínseca ao ser humano, né? A corrupção é a maior praga, que já vem da ambição, já vem... Então, eu fico com muita pena quando eu vejo aqueles escândalos na televisão. Fico realmente muito triste quando eu vejo aquilo, porque uma pessoa que põe a sua vida, os seus sonhos, em desviar, tirar dinheiro da saúde, da educação, pensar que aquele desvio de dinheiro está deixando uma criança fora da escola, está deixando uma pessoa sem um atendimento digno na saúde. Isso é muito, muito, muito triste. Então, o meu sonho ainda vai nesse sentido, da gente, como ser humano, ser melhor. Que só o financeiro, é muito bom a gente ter uma renda que dê para a família viver em paz. Só que é preciso muito mais do que isso. A questão também é espiritual, a questão também é de dignidade mesmo. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Olho no Olho. Gostaria de fazer as 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer a ninguém que senta aqui. Em algum momento você mentiu durante essa nossa entrevista, Setembrina? Ai, Marcos, de jeito nenhum. Eu acho assim que eu peco até por falar demais, assim, eu sou muito franca e excesso de franqueza também, ao mesmo tempo pode ser uma virtude, pode ser um defeito, mas não mentir não faz parte da minha maneira de ser. E você ficou ofendida com alguma pergunta que eu fiz a você? De jeito nenhum, Marcos, acho que eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você. Você sabe que é muito bom, você é amigo dos meus filhos, a gente é amigo há muitos anos, uma pessoa que eu prezo muito mesmo e que eu desejo, assim, tudo de bom. Estou vendo a sua carreira, assim, sempre em ascensão, e a gente fica muito feliz com isso, Marcos. De jeito nenhum não me ofendi com nada, e diria que quantas vezes você me chamasse. Agradeço novamente a sua presença, a sua simpatia, a sua sinceridade e a sua alegria. E estamos chegando ao fim. Gostaria de parabenizar você pela participação, que eu acho que foi excelente. E você, amigo internauta, espero que tenha gostado.
e possa dizer a partir de hoje que teve grande prazer em conhecer Setembrina mais um pouquinho. Muito obrigado.